Fala galera, fazendo aqui a correção do Enseja 2019 Ensino Médio, a parte de matemática. Vamos lá. Antes de começar, o de sempre, galera, senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nada que a gente coloque para vocês. Lembrando, aqui a gente está fazendo o Enseja 2019 e se perdeu algumas das questões anteriores, dá uma olhada na playlist acima. Então vamos seguir aqui sem enrolação. Olha lá. A questão de número 52 nos trouxe o seguinte. Uma pessoa pretende passar 14 dias de férias em uma região litorânea. Para minimizar suas despesas, pesquisa 4 hotéis naquela região e escolherá se hospedar naquele com o menor custo de hospedagem. Em todos eles, esse custo é composto por um valor fixo, a título de taxa de admissão, mais o valor correspondente às diárias do período, como se observa na tabela. E aí ele trouxe ali uma tabela e aquela dica de sempre. Tem uma tabela, galera, por mais que tenha uma linha apenas de pergunta depois, como é o caso desse exercício, né, tá ali na parte inferior, pequenininho, mas tabela, gráfico, não fique olhando se você não sabe o que procurar, não perca tempo. Vamos ler lá embaixo. O hotel escolhido será qual? Então ele está querendo escolher aquele que tem o menor preço. A gente vai calcular o valor de cada um deles. Então, com calma, vamos lá. Olhando para o hotel A. Vamos analisar ele aqui. Ele não tem uma taxa de admissão, porém, cada diária é R$400. Se a pessoa vai ficar 14 dias, 14 vezes 400. A gente encontra esse valor. Esquece os zeros, faz 14 vezes 4. Né? 4 vezes... Vamos fazer aqui, rascunhozinho. Às vezes o pessoal pede que a gente faça as continhas básicas aí que às vezes se perdem, né? 4 vezes 4, 16. 4 vezes 1, 4. Mais 1, 5. Então, 56 com os dois zerinhos. 5.600 no hotel A. Vamos para o hotel B. O hotel B ele tem 3.000 de taxa de admissão. Ok. Mais o valor das diárias, que é 150 cada diária. Então, o valor da diária é o menor, porém, tem uma taxa de admissão grande. Né? Então, como ele ficou 14 dias, 14 vezes 150. Vamos fazer esse cálculo. 14 vezes 15. Esquece aquele zero. Sempre, para facilitar, ganhar tempo. 5 vezes 4 é 20. 5 vezes 1 é 5. Com 2 é 7. Vamos tirar aqui para o lado. 1 vezes 4 e 1 vezes 1. Vamos somar isso daqui. Então, eu tenho 0. 7 mais 4, 11. E 2. Então, 210 aqui da parte da multiplicação. Não pode esquecer do zero que a gente tinha deixado, né? 2.100 mais os 3.000 da admissão. Então, ele vai para 5.100. É o valor para ele se hospedar no hotel B. Vamos apagar aqui esse rascunho. A gente vai precisar desse pedaço, de todo esse espaço aqui. Vamos lá, para o hotel C. No hotel C aconteceu o seguinte. 4.700 de admissão sem cobrança das 10 primeiras diárias. Então, os 10 primeiros dias já estão inclusos na admissão, nesse 4.700. Se ele tem 10 dias de diária, ele vai ficar 14, aquele 125 basta multiplicar pelos últimos 4 dias, né? Porque os 10 primeiros já estão pagos no 4.700. Então, 4 vezes 125. Vamos fazer essa multiplicação. 125 vezes 4. Por mais que aqui a gente pode usar um pouco de lógica, né? 125 vezes 2 é 250, o dobro é 500. Não, professor, não acompanhei. Vai lá no canto e faz o rascunho. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 2, 8. Com 2, 10. 4 vezes 1, 4 e 1, 5. Então, realmente, 4.700 mais esses R$500 das demais diárias, ele vai ficar com 5.200. É o que ele pagaria se escolhesse o hotel C. E para fechar, a gente tem o hotel D, que trouxe a seguinte informação. 4.900 da taxa de admissão, e essa taxa de admissão ela cobre os 7 primeiros dias.
Se são 14 diárias, ele tem que pagar mais 7, né, para dar o total. Então, eu vou fazer 7 vezes R$100. 7 vezes 100 a gente tem 700. 700 mais 4.900, então aqui ele vai pagar, vamos colocar aqui acima, ele vai pagar 5.600. Como a gente está procurando o menor custo, qual hotel que ele vai escolher? O que teve o menor custo foi o hotel B, né, que ele ia pagar 5.100. Vamos corrigir ele ali que eu apaguei por engano. Deixa eu pegar o marca-texto. Aí, 5.100, o hotel B. B de bola, B de bosque, B de bora pegar aquele tão sonhado e almejado certificado. Tranquilo, galera? Vamos para a próxima. Olha lá. Questão 53 nos trouxe o seguinte. No continente africano, houve uma série de guerras e revoluções causadas por razões diversas, religiosas, étnicas, políticas e socioeconômicas, entre outras. O quadro apresenta o número de mortos em conflitos armados, bem como o de refugiados, isto é, de pessoas que conseguiram migrar de seu país de origem para outro devido a esses conflitos. Em alguns países da África, em determinado período da história. E aí vem a tabela, aquilo que eu sempre dou a dica, né? Apareceu um gráfico com a tabela ou qualquer coisa para retirar informações, leia a questão por completo, depois você volta para analisar. E aí ele trouxe o seguinte: dentre os países com mais de 400 mil refugiados, o que apresenta o menor número de mortos, de acordo com os dados apresentados, é... Então aqui a gente tem que ter o cuidado do seguinte: dentre os países com mais de 400 mil refugiados. Então a primeira coisa é eliminar aqueles países que têm menos do que isso. Por exemplo, Serra Leoa teve 363 mil refugiados, então descartada. 448 mil, ok, é acima de 400. 1,5 milhão, né? Milhão está acima de 1.000, então tranquilamente. 480 mil, ok. 290 mil, Burundi, está descartado. 90 mil de Moçambique, descartado também. 800 mil, ok. 313 mil de Angola, também descartados. Só por aquela questão ali que a gente precisa dentre os países com mais de 400 mil refugiados. Agora eu quero encontrar o que tem menor número de mortos. Então basta a gente vir olhando, né? Sudão, 40 mil. Ruanda, 500 mil. Já tem um número maior do que o do Sudão, então Ruanda já está descartado. Somália, 350 mil, descartado também. E Libéria, 150 mil. O que teve a menor quantidade foi Sudão. Ele cumpriu as duas exigências. Ele tem mais de 400 mil refugiados e ele tem o menor número de mortos, né? Então, Sudão, nosso gabarito, item D. D de dado, D de dei conta, uma questãozinha só de interpretação, bastava identificar tanto a ideia quantitativa ali, quem é maior ou menor, de leitura do número quanto ele está escrito, né, o 400 mil ali, com 3 zeros, quando ele está também só com a escrita em português, o 1.000, 1.000.000, identificar quem é maior do que quem, certo? Questão 54 trouxe o seguinte: um caminhoneiro viajando pelo interior de seu país chega à cidade A. No tanque de combustível do seu veículo, restam somente 10 litros. Então, naquele momento, ele tem 10 litros de combustível. Seu destino final é a cidade D. E as distâncias entre cada uma das cidades, A, B e C, e D, são as indicadas na figura, como a gente pode ver aqui ao lado. Somente existem postos de abastecimentos nas cidades C e D, únicos locais que tem posto. O veículo percorre 5 km com 1 litro de combustível. Desejando fazer o percurso mais curto possível, mas sem ficar parado no caminho, o trajeto que ele terá que escolher para ir de A até D e a distância a ser percorrida serão, respectivamente, ou seja, nessa ordem. Então ele quer fazer o caminho mais curto e
sem ficar parado, ou seja, ele não quer ficar sem combustível. Para isso, vamos descobrir quantos quilômetros ele poderia andar. Como que a gente encontra isso? Se ele tem 10 litros e ele falou que o veículo consegue percorrer 5 litros com 5 quilômetros com 1 litro, basta a gente multiplicar ali, né? Basta a gente fazer os 10 litros vezes 5. Ou seja, ele consegue rodar 50 quilômetros sem precisar abastecer novamente. Então vamos olhar os caminhos. No item A, ele falou para fazer o caminho ABD. Então, e ele falou que faz em 60 km. Então, de A para B, 30. E de B para D, outros 30. Ok, realmente são 60 km. 30 mais 30. Porém, ele só consegue andar 50 km. É o que ele tem para correr com combustível. E entre A, B e D não teve posto. Então, ele ficaria parado no meio do caminho. Então, essa alternativa já não nos serve. Vamos descartar. Item B, ACD. Então, de A para C, eu não tenho essa distância, porém, se eu olho para essa figura, eu tenho um triângulo. Esse triângulo é retângulo. E eu tenho o valor de 2 dos seus lados. Então, em um triângulo retângulo, tenho 2 lados. Quero achar um terceiro, eu posso aplicar Pitágoras. Teorema de Pitágoras para encontrar ali. Posso fazer com os valores que ele me deu, ou eu posso ver que isso aqui vem de um terno pitagórico, que seria 3, 4 e 5. E ali é um múltiplo dele, né? Multiplicando todos os lados pelo mesmo valor, que no caso é vezes 10. 3 vezes 10, 30. 4 vezes 10, 40. 5 vezes 10, 50. Então, aqui seria 50 o tamanho. E embaixo a mesma ideia, 30, 40, 50. Não consegui visualizar isso? Faria o Teorema de Pitágoras. Hipotenusa quadrado, que é sempre quem está em frente ao ângulo de 90, x ao quadrado é igual a 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado. Então, x ao quadrado seria 30 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, dobra a quantidade de zeros, 900. 4 ao quadrado é 16, dobra a quantidade de zeros, 1.600. Somando, a gente tem 2.500. Aquele quadrado eu quero extrair a raiz. E a raiz de 2.500, raiz de 25 é 5. Aqueles 2 zeros eu pego a metade, porque é a mesma coisa que 25 vezes 100. Raiz de 25 é 5, raiz de 100 é 10. Então, realmente, aquela distância seria 50, se a gente não visualizasse o termo pitagórico. Mas o que nos importa é que agora a gente descobriu aquela distância. Então, de A até C, ele percorre 50, de C até D, outros 50. Então, 100 quilômetros e realmente ele pôde abastecer ali na cidade C. Por enquanto, nossa melhor opção. Vamos olhar os próximos. No item C, ele vem de A para B, 30 quilômetros. De B para C, só nesse pedaço, 30 mais 40, ele já rodou 70. Lembra que ele só tem 50 km para rodar sem abastecer. Então, esse item já está descartado. E o item D, ele vai de A para C, 50 km. De C para B, 50 mais 90. Vamos anotar aqui que ele rodou bastante, né? 50 mais 40, aliás. Já dei a resposta ali. De A para C, de C para B e de B para D, mais 30. E ele diz que rodou 140, que na verdade não é, né? 50 mais 40, 90, 90 mais 30, a gente tem 120. Então, a quilometragem ali do item D não bateu. Então, a gente descarta. E mesmo se tivesse batido, é maior do que a quilometragem do item B. Lembra como eu deixei em destaque ali, ó, que ele quer o menor caminho, o caminho mais curto. Então, realmente, o nosso gabarito aqui, item B. B de bola, B de bosque, B de bora pegar o nosso certificado. Ok? Então, aqui foi uma questão mais interpretativa e era só ter um pouco de atenção, né? Continhas básicas, lembrava ali ou do termo pitagórico ou de fazer o teorema de Pitágoras. Vejo vocês em nossa próxima, pessoal. Tchau, tchau.